Prontinho, começamos a nossa gravação. Boa noite a todos, boa Boa noite a Cristina, boa boa noite. noite a Cleci, a Maria de Fátima que está chegando agora, a Boa Márcia, boa noite. noite a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2026, nós estamos numa quarta-feira, assim como vocês escolheram, né, naquela enquete, né? Só um pouquinho, gente, que tem gente querendo entrar sem o @escola. Eu não posso deixar, infelizmente, né? Aí a pessoa vai se ligar, né? Então, nós vamos hoje fazer aqui, deixa eu já colocar aqui o roteiro para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar hoje. Muita novidade do que a gente vai falar hoje, não, porque, gente, ó, deixa eu voltar ali, porque eu estava mexendo. Nós vamos falar sobre pré-conselho hoje, né? Então, hoje nós vamos. Boa noite, Maria. Tudo bem? Nós vamos então hoje falar sobre pré-conselho. A Eliane está entrando também. Boa noite, Eliane. Tudo bem por Boa aí? noite. Cheguei. Que bom. Então, pessoal, nós vamos hoje, né? Vai ser um encontro muito interativo. Nós vamos falar o tempo todo, né? Durante o dia, eu pedi aí para algumas pessoas, né, falar um pouquinho a respeito da nossa tarefinha da semana passada, né? E hoje nós vamos falar sobre pré-conselho na prática, da análise à ação pedagógica, né? Tudo baseado em dados reais, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes de nós irmos para frente, nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós vimos, né, na semana passada, na terça-feira da semana passada, né? Que nós falamos um pouquinho, nós tivemos uma ideia de quem somos nós, né? Então, vocês tiveram uma ideia do que vai ser toda essa nossa jornada, né? E, então, antes de nós seguirmos, né, nós vamos ver aquilo que vocês fizeram, né, a semana passada. Eu andei dando uma olhadinha nos portfólios de vocês, né? Eu vi que teve gente que ainda não completou, mas não vamos deixar acumular, porque se a gente deixar acumular, vocês sabem que não é fácil colocar em dia, né? Então, hoje, eu gostaria muito que, nesse momento, vocês abrissem os portfólios de vocês, né? Os portfólios, eu até tomei aqui a liberdade, né, de pedir, eu pedi, na verdade, para 3 pessoas falar um pouquinho, né? Márcia, você lembra que você cronometra para nós? Você vai poder cronometrar hoje? Nós temos, assim, fazer essa gestão de tempo, porque hoje vai ser muito falado, tá? Então, eu vou pedir que 2 de vocês falem, né, do portfólio. Eu separei aqui 2 portfólios. Eu separei o portfólio, deixa eu ver aqui. Eu separei o portfólio, deixa eu achar. Deixa eu ver se foi esse. Eu tenho 2 portfólios. Eu tenho o portfólio da Cleci, né? Gostaria muito que a Cleci falasse para nós um pouquinho a respeito do portfólio dela. Márcia, 2 minutos, tá? Coloca aí 2 minutinhos. E depois eu vou pedir para a Cris, né? Para a Cris também falar a respeito do portfólio dela, certo? E depois nós vamos seguir. Eu tinha preparado 3, né? Mas, como nós vamos ter que falar um pouquinho para frente, então eu já até pedi para algumas pessoas também, né, na outra oportunidade, falar, certo? Então, 2 minutos a partir de agora, eu gostaria muito que a Cleci falasse um pouquinho a respeito do portfólio dela. Gostei da história, li,
Eu li cada portfólio de vocês. Coloquei o recadinho nos portfólios de vocês também. Então, eu gostaria que vocês observassem, tá bom? Então, começando agora, Cleci, por favor. Você apresenta? Apresenta ou eu apresento? Eu coloquei ali. Não, Você, pode deixar. você quer que eu pare e você faz? Pode ser. Não sei. Então, Ali tá pequeno. parei o compartilhamento, aí você compartilha com a gente, por favor. Tá, não tá contando o tempo ainda, né? Porque eu demoro para falar. Márcia? Márcia Vamos do lá. céu. Ai, Mostrou a tela, você conta. Apareceu? Ainda não, mas demora um pouquinho, né? Oi, Leandro, boa noite. Tá carregando. Ainda não apareceu, Cleci. Boa noite. Carregou? Boa noite. Agora está carregando, sim. 2 minutos. Vamos lá. Meu Deus. Então, vamos lá. Então, ali pedia para colocar uma imagem que representasse, né, o que a gente pensa da gestão. Então, para mim, gestão é isso que está aí. Exatamente isso que eu falo para a minha equipe, né? A gestão, ela é uma engrenagem. A escola, ela é uma engrenagem, né? Cada um, consigo falar para os meus profs que cada um é um dentinho da engrenagem, né? Quando um dentinho não funciona, todo o sistema acaba sendo prejudicado, né? Aqui, ao longo alguma coisa aí da minha trajetória, né, eu conto aí, então, que eu sempre fui uma professora dedicada, e confesso que sempre fui mesmo, bastante Caxias, né. A parte mais difícil, o ano mais difícil da minha vida, em 30 e tantos anos de profissão, foi o ano de 2016, quando eu assumi a direção do Sebastião Paraná. Tinha uma direção de 12, 13 anos lá, né, e onde todas as ações eram centradas numa única pessoa, que era uma pedagoga. Essa pedagoga era oposição. Então, logo que eu entrei, o que ela fez? Pegou licença, né? E eu fiquei com tudo ali para fazer. Do pedagógico não tinha problema, eu estava muito preparada, né? Mas do administrativo, aí a gente sabe que o primeiro ano não é fácil. Então, eu tive que aprender tudo do zero, pessoal, tudo. Né? Desde a organização de horário, distribuição de aula, prestação de contas, patrimônio, merenda, né? Tudo eu tive que aprender do zero, né? Tinha, assim, a parte teórica de cursos e etc. e tal, mas quando a gente se depara com a realidade, as coisas mudam um pouquinho. Mas, assim, foi difícil, mas foi desafiador, mas também foi o ano que eu mais aprendi, né? Ali foi uma prova de fogo, né? Então, a partir dessa vivência aí, aprendi que o trabalho em equipe é essencial, então eu sempre tive em mente que o trabalho em equipe, né, é essencial, todos na escola precisam saber que são responsáveis, como eu falei ali, né? Então, a minha gestão, ela é baseada ninguém larga a mão de ninguém, nós trabalhamos juntos, todos são responsáveis, e se nós queremos ter o sucesso, que é a aprendizagem dos nossos alunos, cada um dentro da escola tem que saber qual é a sua função e desempenhá-la da melhor forma possível, né? E, como eu coloco ali, né, eu acho que consegui dar essa volta, né, e hoje estou me preparando, como eu falei, para o final de ano para aposentar, né, e eu acredito que vou deixar uma escola organizada, conseguir colocar essa essência da responsabilidade de cada um dentro desse contexto escolar, e eu acho que esse vai ser o meu maior orgulho quando eu finalizar. Já deu meu tempo? 2 minutos e 32. Meu Deus, então acho que é isso, deixa eu só ver. Aqui o Sebastião Paraná, grandão, né? Tudo isso aí, são 7.000. Oi, Solina, boa noite. Né? E acho que basicamente é isso. Teria muita coisa para falar aqui, podia falar até amanhã cedo, né? As 5 palavras que eu acho que me representam, sou muito firme, muito comprometida com o que eu faço, estratégica, humana, sempre antes de brigar eu pergunto o que aconteceu, e resolutiva. Para mim, tudo é para ontem. Ótimo. Muito obrigada, Cleci. E agora, eu vou pedir para a Cristina, né? A Cristina, falei com ela também hoje à tarde, gostei da história dela, li, né, o portfólio dela, e eu gostaria muito que agora ela compartilhasse, né, o portfólio dela com a gente, né, para Renata, nós se termos... você puder compartilhar, eu agradeço. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Eu já vou começar a falar antes de contar, porque não dá tempo.
Não conte ainda, Márcia. Só um pouquinho. Ai, ai, ai. Só um Só conta a hora que momento. você começar a falar. Portfólio, não, é este. Vamos lá. Este é o portfólio da Cris, né? Espera aí, só um pouquinho, Cris. Consegue ver? Consigo. Tá Então, pequenininha a vamos lá. letra, mas eu consigo. Daria para aumentar um pouco mais. Então, posso começar? Pode. Então, assim, essa trajetória que eu contei aí não é particularmente o colégio que eu estou hoje. Então, eu estou contando a minha trajetória de início de gestão. Então, eu fiquei 3 anos diretora auxiliar, vim de uma escola que teve sindicância, eu concorri com o próprio diretor que tinha me convidado, com todo respeito, sempre o respeitei, teve as diferenças dele, mas eu sempre respeitei. Assumi a escola, no mesmo ano ela passou a ser escola integral, foi uma das primeiras aqui em Curitiba, era desacreditada, a diretora vizinha falava, se você não se comportar, você vai para a escola tal ali, e lá era o cadeião, era o lixão. Eu tive que convidar essa diretora, falar, olha, se você tinha alguma coisa com o diretor anterior, é passado, a direção agora é outra, vamos fazer as pazes aí, ninguém fala da escola de ninguém, e assim a gente aprendeu a caminhar. No começo, os professores não acreditavam, nem os alunos, era na esquina, a escola era caída, no espaço físico, pedagógico, era totalmente desorganizada. Mas eu sempre fui uma pessoa firme, assim, de querer mudança, acreditar que poderia dar certo, né, na escola. Daí a gente formou uma equipe bem bacana mesmo. Fiquei na direção geral de 2012 a 2024. Né, eu tinha ficado 3 anos anterior em direção auxiliar. Como se diz a Cleci, né, tá na hora de aposentar e deixar. Eu deixei a escola redondinha para minha direção auxiliar, né, ela assumiu a escola. Aí o ano passado eu vim para uma outra escola, aí fiquei com a fama de ir arrumar a escola que está errada, daí foi um ano passado fiquei 1 ano numa escola, esse ano eu estou numa outra que é cívico-militar, junto com uma diretora, mas eu falei que eu não queria mais direção geral, porque eu achei que foi muito tempo, mas assim, a escola ficou muito boa, a comunidade mudou, o perfil dos estudantes, os pais, e assim, é uma escola bem, ficou uma escola bem referência em educação em tempo integral em Curitiba. Não sei se ninguém nunca viu, assim, eu fiz muitos vídeos para a sede, para cursos, apresentando a escola, falando da educação em tempo integral, e assim, eu sou apaixonada pela educação, não tenho que tirar isso de mim, eu falei, tá no sangue, tá difícil de tirar. Eu já aposentei 20 horas, o segundo padrão é mais complicado, e hoje eu estou numa escola cívico-militar menor, estou gostando também da modalidade, e acho que vou me dar bem. Quando você gosta da educação e gosta do que faz, qualquer espaço que você vai que tem estudante, né, tem professor e tem funcionário que é para tocar, eu toco assim de boa, e assim estou bem feliz mesmo, eu gosto do que faço. Ai, Mas que maravilha ouvir isso, gente. Que maravilha ouvir isso, porque é inspirador, né? Nós que somos novos na direção, eu estou falando por mim, tá? É, a gente vê essas ideias de vocês, né? Quando eu estava lendo ali, porque o CCM, a princípio, ele tem uma certa resistência, né? As pessoas têm uma certa resistência. Então, ouvindo tudo isso, é muito inspirador, muito mesmo. Então, obrigada, meninas, obrigada mesmo. E agora a gente vai seguir. Vamos lá, então. Vamos continuar, né? Então, vocês mostraram muito bem nesse portfólio. Eu acho que a essência está ali, as palavras que vocês colocaram, eu acho que é por aí mesmo, né? Nós temos que delegar, nós temos que formar uma equipe, e essa equipe, ela ir para um destino só, né? Que a seria. escola ela tem que funcionar sem o diretor. Eu gosto de formar líder, eu formo equipe para trabalhar. É, Assim, ela tem que funcionar sem a gente, tem mesmo. Bom, os objetivos de hoje, né? Então, hoje nós vamos resgatar as ações do dia D
para ampliar o olhar pedagógico no pré-conselho de classe. Esse dia D, gente, vocês vão ver daqui a pouco. Esse dia D aconteceu do dia 6 ao dia 10 de abril, quando nós recebemos aquele ofício sobre para a gente trabalhar sobre bullying na escola, né? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E depois nós vamos planejar a realização do pré-conselho na escola. Esse vai ser um tempo maior para a gente falar, tá? Então, esse segundo objetivo, ele vai ser, assim, o nosso maior tempo conversado aqui hoje, tá? Então, nós vamos nos reunir em salas temáticas, né? E depois nós vamos socializar, certo? Então, os objetivos hoje são esses. O que nós estávamos falando, né? O dia D, tem até aqui para vocês observarem, né? Foi um ofício que foi mandado para nós. Esse ofício, ele mostra o quê, né? Pedindo para que fosse trabalhado o bullying, né? E a violência, né? A violência nas escolas, né? E bullying, até eu ser diretora, vou dizer para vocês, eu achava que tinha bem menos, né? E hoje é um dos nossos grandes problemas, né? Até mesmo, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas a gente tem certeza que isso atrapalha demais, né? A produção do aluno, né? Dentro da escola. E é isso que eu quero ouvir de vocês hoje, né? Eu gostaria aqui, ó, eu vou fazer algumas perguntas, e aí, rapidamente, né, eu quero ouvir de cada um de vocês, né, uma resposta, tá? Então, Maria Cristina, tá por aí? Sim, tá me ouvindo? Maria, tô te ouvindo. Maria, vocês desenvolveram uma ação sobre bullying na escola? Sim, foram feitas ações pontuais nas salas de aula, né? Então, aqui a gente tem ensino médio técnico e fundamental, então o pessoal do fundamental fez um trabalho mais lúdico. O pessoal do ensino médio desenvolveu atividades mais com uma consciência maior, né? Eles, assim, com discussões, com uma assembleia de conversa entre os alunos, né, orientada pelos professores. O fundamental fez desenhos, expressou através de desenhos e de cartazes o que eles entenderam, o que eles entendiam sobre bullying, né? Mas tudo assim, com uma conversa orientativa, com uma fala esclarecedora, mostrando que aquela brincadeira que parece brincadeira nem sempre é brincadeira, e sim é bullying, né? Então, que normalizar isso acaba prejudicando muito, muito e muito. Foi isso, Renata. Ótimo. Márcia, foi desenvolvido na sua escola? Você pode contar para a gente? Oi, sim, foi sim. Nós tivemos também a divulgação, trabalhos, né, pontuais em sala de aula, com cartazes, né, com produção de vídeos também para exposição. Tivemos a palestra com a policial do ProERD, né, que fez com 6º e 7º anos. E tivemos também roda de conversas em sala de aula do ensino médio com os policiais também da patrulha militar. Patrulha escolar, desculpa. Maravilhoso. É conscientização, né, gente? Não tem como a gente fazer outra coisa. É conscientizar, é dizer que dói, é dizer que fere, né? E, além de tudo, mostrar também que essa ação, ela vai ter lá na frente, né, consequências, né? Então, acho que é bem por aí. Eliane, você quer falar? A Sim, Eliane está aí? tô. Oi, Tá me amiga. ouvindo? Na Boa noite. nossa escola, né? Eu falo nossa, que é minha e da Renata, da Renata e minha e da Renata. A professora de língua portuguesa, a professora Soraya, ela trabalhou também os cartazes, fizeram vídeos. Nós temos ali um grupinho que faz teatro, então, quando você fala para fazer um vídeo, né, as meninas são muito engajadas.
e elas já, nas aulas de teatro, elas aprendem muito, né? Então, elas sabem como é que faz esses vídeos, foram feitos cartazes. A professora trabalhou muito os sentimentos, né? Que o bullying os sentimentos destruidores para a vida do aluno, né? Há 2 anos atrás, nós tivemos um caso de um aluno que ele parou de estudar por conta, assim, ele ficou de atestado, mas ele praticamente no 9º ano, ele parou de estudar por causa do bullying. E até hoje ele não se recuperou. Ele está na escola de ensino médio e ele não se recuperou da situação. Então, assim, foi trabalhado muito, muito isso. Como o bullying torna para o aluno uma coisa que desabilita. Ele não consegue mais estudar, ele não consegue mais conviver com o grupo socialmente. A professora trabalhou muito isso, foi muito legal. Eu acho que, diante de tudo que vocês falaram ali, a gente praticamente respondeu essas 3 questões. O que você percebeu durante a realização da ação que te chamou a atenção? Acho que vocês deixaram bastante claro, né, que dói, né, que essa ação de conscientização, que ela realmente ela é válida, ela é necessária, né? Em que medida a ação evidenciou questões socioemocionais? A Eliane acabou de falar que o aluno, né, feriu tanto que ele levou para outra escola e ele tem todas essas dificuldades, né? E tudo isso abala, né? Então, ele abala emocionalmente, fisicamente, né? Então, como a gente pode, vamos dizer assim, desassociar o bullying, de repente, de algum aluno que não consegue nem se concentrar na escola em virtude disso, de todo esse sofrimento, né? Então, nós vamos hoje também abordar a respeito, né, como é que tudo isso, todas essas questões socioemocionais, elas também podem é, dar essa sequência, né, assim, ruim para o aluno, né, dentro da sala de aula. Eu lembro que eu tinha uma diretora que ela falava assim, vamos analisar o aluno como um todo. O aluno não é só aquilo que a gente vê, o aluno, ele é todo um histórico, né, então, e é bem isso mesmo, né, então, obrigada pela colaboração, meninas, muito obrigada. E para além dos dados visíveis, o que pode estar atrás do desempenho, né? Então, a gente viu, né, através do que vocês falaram agora, né, que abala de uma certa forma, tá? Então, nós temos que analisar o aluno, né? A gente está o que eu estou querendo deixar bastante claro aqui para vocês é que nós temos que ver o aluno como um todo e não só os defeitos, não só as coisas ruins, né? Porque um conselho de classe, geralmente, pelo menos boa parte dos conselhos que eu participei, né? Os professores ficavam assim, mas ele é assim, ele não quer aprender, mas ele é difícil, eu vou dar 0, pronto, e acabou. E deixa um pouco determinadas questões, né? O aluno, ele é um todo. Então, o que pode estar atrás, né, de todo esse desempenho deles? Então, na escola, né, ali no slide, ó, na escola, as dificuldades de aprendizagem aparecem, especialmente nas avaliações, mas nem sempre têm origem apenas no ensino. Por vezes, começam no silêncio de um estudante, atravessado por questões socioemocionais, vividos fora da sala de aula, inclusive até mesmo, né, no ambiente digital. E isso daí a gente tem muito nas nossas escolas, né? Eu lembro que o ano passado nós tivemos bastante problema no mundo virtual, né? Então, o cyberbullying, né? Tudo isso, eu lembro que alguns pais vinham com mensagens que os alunos recebiam, né? Ameaças que os alunos recebiam. Então, tudo isso, né, interfere, né? Então, é bem interessante que nós deixamos bastante claro isso, né, nos nossos conselhos.
Bom, vamos seguir agora, então, para início de conversa. Vamos ver aqui. Cleci, você e a sua equipe já identificaram os estudantes da sua escola que até aqui têm apresentado baixo desempenho? Você e a sua equipe pedagógica, vocês já identificaram? Confesso que ainda não. Ainda não? Os professores estão finalizando agora a segunda avaliação, né? Então, nós demos um prazo aí para fechamento fechamento, né, da segunda avaliação e da segunda terceira avaliação, dependendo da quantidade de matéria, né, de aula, e as duas recuperações, então nós demos um prazo até metade da semana que vem, né, e daí nós vamos começar essas análises, né, então, para trabalhar em cima dos dados, para preparar o pré-conselho, né, pré-conselho isso não pode ir sem dados, não pode ir aleatoriamente, então você tem que saber quem é quem, né, na ordem do dia. Quem está bem, quem não está bem, o que vamos fazer, porque é a responsabilidade de todos, né, não é só da equipe, mas a gente sempre fazemos, mas ainda não chegamos lá. É baseado em dados, realmente, Tá. né? Sim. Isolina, vocês já fizeram essas análises? Porque geralmente a gente conversa entre a gente. Olha, gente, aquele aluno, ele está dessa forma, não está aprendendo direito. Conversas assim ali, geralmente de professores, né? Que chega até a equipe, né? De uma certa forma. Isolina, está aí? Sim, estou. Estou sim. Isolina. Boa noite. Atrasei um Boa pouquinho noite. hoje. Sem Atrasei um problema, pouquinho para Isolina. entrar, né? Desculpa, peço desculpas. O importante é Assim, que ó, você está aqui. sim, Isolina, estou atenta. Do ao preconceito, analisar, né, esses estudantes aí, o que a sua equipe já conseguiu compreender sobre as possíveis causas dessas dificuldades? O que eles falam dessas dificuldades? olha, a gente tem percebido muito isso na hora do acompanhamento da hora atividade, que as pedagogas veem, né? Percebem os professores falar, ó, vamos colocar um nome. O Alexis, por exemplo, tirou 2 em matemática. E ele não é um aluno ruim. Mas o que aconteceu? Ele acabou ficando doente, ele ficou 2, 3 dias em atestado, teve uma dificuldade, daí ele voltou para a escola, ele não conseguiu mais entender e não pediu ajuda para a professora. Aí foi chamado o aluno, a professora, né, a gente detectou, foi chamado o aluno, aí ele disse, eu tenho vergonha de pedir ajuda. É uma coisa tão simples, né? Mas numa sala que os outros ficam zoando se ele pedir ajuda, é o bullying disfarçado, né? Aí, e assim, a gente tem percebido, e cada caso é um caso, cada um é uma situação diferente, cada situação é um pouco diferente, que nós temos que tratar, e a gente vai resolvendo, né? À medida que consegue ir resolvendo, vai resolvendo. A gente já percebe as causas e consequências, sim, mas não tenho nada assim feito ainda, como alguém comentou, que a gente deu prazo, né? Fecha o calendário dia 14, então eles ainda têm prazo para entregar as notas, as avaliações, mas a gente está buscando, assim, retomar com esses alunos que estão com uma dificuldade maior, que é extrema, assim, fazer com que os professores olhem para eles como pessoas diferentes, que cada um é cada um, sabe, assim, dá uma oportunidade, repensa as ações, nesse tipo de coisa. A gente está pensando assim agora. É o que tem, né? Tá certíssimo, realmente, e isso aconteceu com a gente essa semana, né, semana passada, quer dizer. Sim. Leandro, em que medida essas questões, né, elas estão relacionadas a aspectos pedagógicos ou questões socioemocionais? Você concorda que essas questões socioemocionais que a Isolina acabou de falar a respeito, né, que é um bullying que atrapalha a questão do aluno perguntar, do aluno questionar com medo da vergonha, né, de alguém xingar, igual eu tive outro dia no 6º ano essa situação, você concorda que essa situação
pode causar o problema de aprendizagem? Oi, Renata, com certeza, tá? Eu tenho, inclusive, uma turma onde a minha maior porcentagem de notas baixas está nessa turma, que é uma turma, um 7º B, que a gente fala que é a turma mais difícil que eu tenho. Tá? Então, é uma turma que realmente acontece mais bullying disfarçado, né? Como a Isolina até chegou a citar ali, né? Aquele bullying que você, às vezes, não percebe, mas que o aluno fica com vergonha de perguntar, né? Devido ao que está com os colegas depois estarem questionando, estarem fazendo brincadeiras sem graças, né? E é uma turma com bastante alunos com dificuldades também socioemocionais, tá? Alunos que já vêm com alguns transtornos, inclusive familiar, né? Que a gente, por ser cidade pequena, conhece muito bem todo o histórico, né? Então, a gente precisa estar... não pode também só pensar assim, esse aluno é por causa disso, né? Por causa que a família não tem nenhuma estrutura. Então, a gente analisa isso, mas a partir disso, ver o que a escola pode fazer para contribuir. Tá? Então, eu acredito que a maioria acaba fazendo o mesmo trabalho, a gente acaba assumindo vários papéis, né? Além de educador. O educador que eu digo assim, de ensinar apenas conteúdo, né? Então, a gente acaba assumindo essas outras partes, né, onde realmente tenta contribuir para que forme, então, um cidadão. Tá? E eu tenho, né, assim como todo mundo deve ter também turmas difíceis, eu tenho uma turma, a gente está analisando já também as notas, como a Isolina comentou na hora do acompanhamento da hora atividade, a pedagoga já acompanha, a gente pegou os dados no BI, aprendizagem, ali já mostra, por exemplo, essa turma eu tenho 28% de notas abaixo do esperado. Então, é uma porcentagem alta, né? Enquanto outras turmas eu tenho 2%, 3%. Então, ali eu tenho um ponto de atenção, que já era um ponto de atenção ano passado, foi a única turma que realmente eu tive problemas de questão de aprovação. Tá? Então, é um problema que a gente já diagnosticou, temos um plano de trabalho diferenciado, inclusive, para essa turma. Estava previsto que esses alunos que a gente via com um problema maior, para entrar no programa Mais Aprendizagem, mas, infelizmente, parou de funcionar o programa que era tão bom, né? Entrou agora a recomposição, apesar que eu ainda sou um defensor muito grande do programa Mais Aprendizagem, onde eu poderia estar trabalhando algumas situações como essa. Tá? Mas, então, concordo, sim, Renata, que temos bastante influência relacionado às questões socioemocionais, além da parte pedagógica. Tá? É isso aí mesmo. Bem, bem lembrado, né? Determinadas turmas, né? Bom, então, no pré-conselho, o quanto conseguimos avançar da constatação, né? O estudante não aprende, a gente ouve muito isso os professores falar, né? Mas a gente também tem que tentar entender, né, o que é que está por trás de tudo isso, né? Então, pessoal, eu vou colocar ali agora no. Deixa eu ver se eu já coloquei. Só um pouquinho. Eu vou colocar para vocês agora uma enquete. Vou colocar para vocês agora uma enquete para vocês fazerem, responder para mim. Ai, deixa eu ver se eu estou conseguindo colocar essa enquete. Não estou conseguindo. Meu senhor. Olha, então vamos conversar aqui, tá? Vamos levantar a mãozinha, então, já que a enquete não está indo, tá? Bom, se o pré-conselho de vocês fosse amanhã, gostaria de saber como é que vocês pensam que está na cabeça dos vossos professores. Ó, o pré-conselho, isso, eu vou colocar.
O pré-conselho é o momento de análise coletiva de dados, onde se constrói trajetórias individualizadas, evitando julgamentos precipitados. Se o pré-conselho da sua escola fosse comparado hoje com a condição climática, fala para mim, qual condição ela estaria hoje na sua escola? Ensolarado? Claro, todo mundo tem que saber que o conselho de classe ele é baseado em dados, e a partir desses dados é que eu vou caminhar, que eu vou buscar melhores resultados. Tá claro isso para eles? Então, tá ensolarado. Tá nublado? Ainda tem alguns que têm dificuldade, que ainda não estão entendendo, que ainda jogam determinadas situações que, de uma certa forma, depende deles, sim, né? Ou está tempestuoso. O que é tempestuoso? Significa que pode fazer o que for, não tem dados, não tem base em nada, é um conselho de classe bagunçado, é aquele conselho que você não vai partir de lugar nenhum e não vai para lado nenhum. Então, aquele que pensa que o conselho hoje está ensolarado, levanta a mãozinha. Muito bem. O Leandro e a Cleci acham que está ensolarado. Beleza. Dados, né? Inclusive a Cleci já falou isso aqui, né? Que é baseado em dados, né? Para quem acha, né? Levanta a mãozinha, que está nublado. A Márcia, a Cris, nossa, a maior parte. Meu senhor. A maior parte, hein, gente? Tá nublado. E tempestuoso? Baixa a mãozinha. E quem que vocês acham que está tempestuoso? Ninguém? Ninguém? Oh, bênção. Pelo menos está nublado, né, gente? Pelo menos não está tempestuoso. Porque o tempestuoso que é complicado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na nossa escola, o ano passado, tá aí a Eliane Jatobá, que não vai me deixar mentir, era tempestuoso, não era, minha amiga? Eu lembro primeiro, gente do céu, era tempestuoso. Eu lembro que eu cheguei na Eliane e falei assim, Eliane, porque a Eliane conhecia a escola, eu não. Eu falei, Eliane, é assim mesmo? Meu Deus, socorro! Como que ninguém para analisar, sabe? Aquela coisa assim, sabe? E agora a gente tem outra visão, né, Eliane? Tá? Quer falar alguma coisinha, amiga? Lembra que eu te falei? Ele era caótico. Era, inclusive, assim, caótico mesmo. Professor que não tinha turma, conversando no meio do conselho das outras turmas, falando da vida pessoal, era exclusivamente focado na vida particular dos alunos. Era caótico. Tinha brigas ali dentro. Então, assim, para você entender o processo, eu fiquei também muito, estava vindo de outra escola, eu fiquei muito admirada, assim, muito Foi espantada. complicado. Mas graças a Deus a coisa andou. Andou. Graças a Deus não foi fácil. Fomos taxadas de chata, mas a coisa andou, tá? Então vamos seguir. Então, o pré-conselho, tudo que nós falamos até agora, são decisões baseadas em dados, que tem que ter objetivo. E quais são os objetivos? Avanços e melhorias, espaço de decisão coletiva, caráter formativo e propositivos. Então, gente, se está desse jeito, o que vocês acham de fazer dessa forma? Márcia, quer falar? Oi, Renata, eu queria só compartilhar, assim, acrescentar. Eu coloco como nublado porque a gente ainda tem um grupo muito grande de professores que mistura muito a questão de comportamento com a aprendizagem, né? Então, assim, ali no colégio a gente faz o pré-conselho pensando em sugestões de ações para melhorar, porque os dados a gente já tem no BI Aprendizagem,
né? A gente já acompanha nos RCOs, mas assim a gente pensa na questão de sugestões para melhoria, e a gente faz isso com os alunos também. Mas na hora do conselho a gente vê que ainda muito interfere a questão do comportamento. Infelizmente é isso mesmo, né? O pessoal, ele discute comportamento, não discute é, alternativas, sugestões, decisões, né? Isso é muito complicado. É uma cultura que a gente tem que acabar matando, né, essa cultura, mas vamos seguir. Pessoal, então agora é o primeiro em ação nosso. Nós vamos aprender um com o outro. Vamos tentar, né, fazer uma sala temática aqui, que eu tentei hoje à tarde, né? Não tenho muita experiência com sala temática, mas nós vamos conseguir, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou dividir vocês em duas salas temáticas, né? E vocês vão construir um documento, e esse documento depois vocês vão colocar ele no portfólio, tá? Então, eu vou dividir vocês em dois grupos nas salas temáticas. Vocês vão ter 30 minutos para discutir entre vocês o que não pode faltar quando o pré-conselho começa, que tipo de perguntas não podem faltar no pré-conselho, como garantir que o pré-conselho não termine sem ação nenhuma, qual é hoje o principal gargalo, qual que é o principal problema do pré-conselho na sua escola, e o que precisa ser feito de modo a avançar neste ponto. Então, agora, vamos criar aqui as nossas salas temáticas. Então, vamos lá. Configurar salas temáticas. Então, eu vou colocar vocês... Vão ser duas salas temáticas, então eu vou colocar na sala principal, eu vou arrastar... Sala com tema... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Sala 1, sala 2. Um tema muito... O nome da nossa sala é uma sala muito difícil. Sala 1. Vamos lá, então. Nessa sala 1, eu vou colocar... Peraí. Sala 1 e sala 2. Só um pouquinho. Só um minuto. Sala 2. Criada. Então, vamos lá. Vocês vão ter 30 minutos para fazer. E vamos lá. Na sala 1... tá, peraí. Na sala 1, que é a chamada principal, vou colocar 3, 4, aqui. Certo. Na sala 2, beleza. Agora vocês vão ser... para ser abduzido, tá? É para ser. E eu vou colocar lá acho que... Não, vou colocar agora. Vamos lá. Não atribuído. Sala 2. Bom, vocês vão ficar aqui na chamada principal, tá? Então, eu vou colocar aqui no grupo 1, certo? Só um momento, que eu vou pegar aqui. Grupo 1. Ctrl+C. Saiu duas do grupo só? Só tem duas? Então tá errado. Não. Agora a Cleci também saiu. É que eu pedi. Ó, vocês que estão na sala principal, vocês vão abrir esse documento aí e vocês vão responder esse documento. Aqui é nessa sala 1, tá bom? Deixa eu ir na outra.
Na 2, participa. Quem que vai preencher o documento, gente? Acho que é um só que preenche, né? Eu não quero. É bem aquela, eu que não. Eu estou com um computador também. diferente aqui, mas se precisar eu coloco, eu faço, tá? Eu também, se precisar, eu digito. Então tá. Seu microfone está desligado, Cristina. O que não pode faltar no conselho de classe? Pelo amor de Deus, não pode faltar tanta coisa que deixa a gente até doido. Não pode faltar a ficha dos alunos com o relatório do que ele fez. Aí não é? Dados não pode faltar, né? Ó, os dados tem que ter os dados Do pré-conselho. O pré-conselho tem que ter as faltas do estudante, se ele tinha atestado, né? Ou se ele tem um laudo. Então, é uma ficha. Já pode, é uma já ficha. pode ir escrevendo? Acho que já, né? Tinha que Pode. Precisa ter a maior quantidade de informações possíveis desse aluno, né? por exemplo, tem que ter o desempenho dele em sala de aula, se ele é um aluno que tem atestado, se ele é um aluno laudado, se foi oportunizada atividade diferenciada, se ele é um aluno com laudo. Se a nota dele foi baixa, o porquê, o que ocasionou, né? Se foi devido a essas faltas, ou se ele, qual foi a oportunidade que foi dada a mais para ele recuperar essa nota. Acho que o documento não está permitindo acesso, tá? Ele não está permitindo digitação. Eu consigo abri-lo, mas não consigo digitar. Então, eu vou abrir aqui um Word mesmo. Isso. E aí vocês falam de novo. Depois Não, que eu fiz assim, ó, escola. do antes, eu acho que o antes ali é um relatório sobre o desempenho do estudante. Tem que ter esse relatório aí. Dados, relatório, né? Só para tentar entender como vocês fazem o pré-conselho de vocês. O pré-conselho é feito geral com todos os professores juntos, ou vocês fazem individualmente com cada professor? Porque aqui eu faço individualmente com cada professor, juntamente com a pedagoga. Isso aí. O pré-conselho, tá? Então, aqui, na minha escola, a gente tem um formulário online, e que eles preenchem, né? E daí essa é feita a planilha, né? Daí no acompanhamento pedagógico, o pedagogo também faz, mas a gente não dá conta, são 70 professores, a gente não dá conta. Então, a gente faz, né, esse online, porque daí a gente quer muitas sugestões de ações, né? Então, detecta o problema, detecta a dificuldade, e esse formulário é para sugestão de ação. E daí não tem como não fazerem, né? Se a gente não conseguir atingir todos participam, né? Mesmo que seja online. Renata... Deixa eu só interromper um minutinho. Vocês têm que definir o relator, o redator, para depois, a hora da socialização, nós sermos mais rápidos, tá bom? Documento. Pode falar, Leandro. Renata, precisa dar permissão lá no documento. Ele tá... Não acredito que está sem permissão. Oh, meu Deus. Tem como vocês colocarem esse... Peraí, deixa eu ver aqui. Está escrito como? Grupo 1? Tá, grupo 1. Meu Deus, eu não fiz a permissão? Calma que eu já vou fazer. Só um momento. Tá G1, tá? É G1, né? Isso, G1 permi. Peraí, G1 permi. Oh, meu Deus. Mas tá aqui, não tá permitido? Não, aparece pedir acesso de edição. Ele deve estar permitido só para visualização, tem que permitir para editar. Peraí,
Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Acho que no compartilhar. Edição, editar o documento. Arrumou. Acabei de solicitar uma permissão também para ver se ele autoriza, mas Peraí. Ah, tá leitor. Ô, Senhor Jesus, perdoa aí, gente. Concluído. Vê se deu. Acesso atualizado. Vai ter que sair e entrar de novo. Agora dá. Eliane tem que sair e entrar novamente. Deixa eu correr lá com os outros, porque também estava sem permissão. Me perdoem aí, tá, gente? Aquilo. Já vem, peraí. Então, a gente colocou, tem que ter Vamos os escolhendo o relator, por favor. dados, relatório dos alunos, o que mais? As ações que foram desenvolvidas, né? Precisa estar claro, né? Tipo, o que foi tentado para pensar o que fazer diferente, né? isso mesmo. Mas será que essa não é no segundo? O que não pode faltar antes, durante. Dados, relatório dos alunos. Acho que o comportamento do aluno também conta. Aqui dá para colocar quanto à participação, rendimento, né? Diagnósticos. É porque aí falou relatório do aluno, acho que é melhor abrir, né? O relatório do aluno, se ele tem. Se ele é um aluno que tem laudo, se ele é um aluno que participa, se ele é um aluno faltoso. Esse computador eu não acho. Eu vou ajudando aqui, tá, Eliane, escrever. A organização do espaço também, né? Para não deixar colocar tudo na hora, né? Aquele que quiser escrever, se quiser apresentar para que todos leiam, tá? Eu estava pensando naquilo que a gente estava falando, que vocês estavam falando. Não tem que colocar assim, como antes, como foi trabalhado com ele, quais as metodologias, e aí durante o conselho, o que pode ser trabalhado que ainda não foi trabalhado. O professor não tem que ir com as metodologias, com o que ele trabalhou, com as atividades, já com a turma. Então, eu acho que pode colocar um relatório aí, vamos supor, se o aluno é faltoso, lá daí o professor já vai, aí depois ele fala ali que ele trabalhou assim, diferenciado, que ele oportunizou mesmo com atestado ou sem atestado, o aluno laudado, ele fez a prova adaptada. Porque eu sou professora na SRM, né, na sala de recursos. Aí é durante que a gente manda, né, antes que os alunos frequentam a lista tudo, mas é durante lá, né, o conselho que a gente apresenta, né, fala, olha, esse aluno
tem baixa frequência na sala, né? Tem o laudo, ele é laudado, mas, por exemplo, ele tem baixa frequência, ele quase não vai, ou ele nunca foi, assim, durante o conselho. Além de receber as indicações, né? Eliane, será que esse aluno não tem que ir para a sala de recurso? Não. Uhum. Sim, então, lá onde eu trabalho, na minha escola também, o professor da educação especial, ele participa também do pré-conselho online. Então, assim, a gente vai com uma pré-ata pronta, né? Com os dados repassados pelos professores. Então, a gente coloca todos os dados fornecidos da sala, os alunos faltosos, para a gente não ficar discutindo sobre isso. Tá, daí foi identificado lá, né, que tem aluno faltoso na sala de recurso, o aluno faltoso em sala de aula. O que fazer? O que nós podemos fazer? Quem pode fazer o quê? Aí que a gente pensa as ações, nesse momento as ações, notas abaixo da média, né? Então, o que vai ser proposto para esse aluno? Então, para focar no momento, né, durante o conselho, as ações que vão ser pensadas para ser desenvolvidas. Essas indicações também acontecem. Eles adoram colocar mais aluno, né, no recurso. E a gente, na minha sala, a gente vive num santo sossego, uma paz, o meu recurso. Então, eles vivem querendo pôr aluno de mau comportamento no recurso, para estragar. E daí confunde, né? Então, Estragar, sim, no sentido, estragar o bom comportamento dos outros. então, aqui onde eu estou como diretor, sala de recursos somente com laudo, tá? A gente não coloca ouvintes. Tá? Então, somente com laudo. Nós também. No caso dessas ações aí, seriam ações que foram feitas, então seria antes, e o durante, que a gente iria apresentar as ações para ser feitas sugestões, né? Então, nesse momento, antes aí, quais foram as ações que o professor trabalhou em sala de aula, e assim como o professor de sala de recurso também trabalhou, né? Eliane, você não quer escrever já o durante? Eu vou escrever. É que está meio travado, mas acho que eu estou conseguindo destravar. Repete o durante, que eu estou com uma memória péssima. Que você falou que o durante leva só a hora que vai para o conselho de classe, ele falar que se o aluno que ele vai naquele é faltoso, não é muito participativo, mesmo que ele tem laudo na sala de recurso, ou que o aluno faltou e não tem motivo. Qual que é as estratégias que o professor fez, mesmo que o professor fez, tentou com aquele aluno que faltou, que não quis fazer, mas que não deu certo. E daí o professor expõe o que ele fez com esse estudante ali que... Daquela forma que eu escrevi ali no antes, tá ok? Tem que acrescentar alguma coisa?
Enquanto a Eliane escreve ali durante, a gente pensar no depois. Seria aí agora, aí começa, né, as reuniões com os pais, realização de pós-conselho, né, com os alunos. Não sei se vocês fazem. Vai. Na minha escola, com os nonos anos, o ano passado, por conta da prova, né, que ia ter no final do ano, as pedagogas chamavam eles, conversavam também com eles individualmente, estabeleciam metas de um trimestre para o outro, aí depois no segundo e terceiro trimestre retomavam as metas, e elas falaram que vão retomar esse trabalho esse ano. É que assim, estamos desfalcados de manhã, temos uma pedagoga só. Mas se conseguirmos a outra pedagoga, a intenção é trabalhar isso esse ano também, o individual, chamar, estabelecer metas. Esse computador que eu peguei para usar, eu não consigo achar uma pontuação nele, tá, gente? Eu penso que ali no durante teria que colocar que é planejado as ações a serem trabalhadas de agora em diante, né? Uhum. Tem que começar a chamar os pais mesmo. Depois do pré-conselho, tem que chamar e conscientizar. Tanto os estudantes quanto os pais. Vocês fazem o pré-conselho com os alunos? Aqui nós fazemos. Em outras escolas que eu trabalhava, já fazia. Esse colégio agora, como é novo, eu não sei ainda como que vai ser feito. Dá para colocar ali no antes também, né? A gente faz também com a turma, né? A gente, assim, vai para a sala, equipe pedagógica vai para a sala, e daí coloca com eles só a pontuação, assim, de sugestões de ações, né? Propostas de ações, o que eles achariam que para melhorar a questão de participação, melhorar a questão de comportamento, questão de aprendizagem. São 3 perguntinhas, e aí a turma participa e é registrado isso em ata. Isso, nós aqui também nós fazemos, a pedagoga já tem as perguntas que vai conduzindo ali, né, precisa, e só que essas informações são levadas apenas para o conselho, no pré-conselho depois a gente não apresenta para o professor neste momento ainda. A gente daí faz também, leva para o conselho na parte dada na questão de sugestões de ações, né, dadas pelos estudantes. Aí se os professores, o que eles acham, faz essa reflexão com eles. Posso acrescentar ali no antes, então, realização de pré-conselho com os alunos? Penso que sim.
porque às vezes eles falam algumas coisas relevantes também a respeito Ah, de como foi a aula, como foi o professor, né, como que aquele trabalho, o conteúdo chegou até eles. Às vezes tem umas crianças ali que é bem... As coisas que eles falam é relevante. eles falam assim, por exemplo, o trabalho em grupo que a professora tal fez foi bem legal, a gente conseguiu aprender o conteúdo, né? Então, daí vai como sugestão, né, de metodologia para aquela turma. Eu acho que vai dar certinho, né? Nossos minutos. Quem é que vai falar para a gente preencher o relator? Eu já falei hoje. Eu já, minha cota de fala já foi. Eu já fui promovida a menina do tempo. Eu já falei hoje, então não posso falar mais. Eu já falei hoje também. Nem vem, nem então. vem. Você é minoria aqui, vai. Então, nós três votamos em você. É o Leandro. Eu falo. Estou brincando, se precisar, também ajuda. Vocês ajudam. Tá bom, então. Ih, Leandro, não deu certo esse negócio de minoria, hein? A gente sempre acaba perdendo, não tem jeito. Gente, está surgindo cada ideia legal, mas olha, tô apaixonada, de verdade. Eliane do céu. Segunda-feira, ó, sentar e ó, copiar aí algumas coisinhas. Estou achando maravilhoso. Por isso que eu gosto do Direfor. Por isso que eu gosto, porque a gente troca muita coisa e isso é muito rico, né? Surge muitas ideias, né, nesse Direfor. Às vezes há alguma coisa que a gente fala assim, olha, dá certo na nossa escola, vamos tentar. Nossa, eu tô achando maravilhoso. E a gente se sente acolhido, né? Você vê que os problemas não é apenas na sua escola, não é apenas com você. Os problemas, eles são recorrentes e vão aparecendo nas ideias para resolver. É isso aí mesmo, Eliane. Nossa, Gente, eu estava ouvindo ali na outro grupo, depois ela vai até socializar com a gente. E eu tô achando assim, vou esperar ela falar para vocês, porque eu gostei demais do conselho de classe, do pré-conselho que ela faz. Ela faz pré-conselho tudo, com todo o administrativo. Eu achei divino. Você tem uma ideia geral de tudo aquilo que está acontecendo na escola. Nossa, gostei demais. Ai, tá acabando o nosso tempo. 2 minutinhos, tá? Terminaram aí? Um minuto. Acho que aqui finalizou, né? Acho que seria isso. Sim, acho que agora vai voltar todo mundo. Tá bom?
Rendeu, né, gente? Rendeu os 30 minutos nosso, foi bem usado, muito bem usado, né? Foi sim. Confesso que de início eu achei que era muito tempo, Renata, e foi pouco, quase, viu? Foi bem em cima do pedido. Eu também achei. O pessoal tá de volta. Quando a gente volta, a gente tem que ligar a câmera. Estamos de volta. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui, só um momento. Todo mundo voltou? Estão todos aqui novamente? Que bom. Pessoal, então, foi uma troca. Eu andei nos dois grupos, achei magnífica, ideias geniais, ideias maravilhosas. E eu acho que o Direfora é isso mesmo, né? A gente trocar experiência, é nós trocarmos aquilo que dá certo na nossa escola, porque a Eliane falou, a gente não se sente só de jeito nenhum, porque a gente vê que o outro tem dificuldade, mas ele consegue sair das dificuldades, a gente tem os mesmos problemas, a gente consegue trocar soluções, então eu acho que é bem por aí, né? Então, agora nós vamos socializar. Para nós socializarmos, nós vamos usar um tempinho. Qual é o tempinho? Só um pouquinho. Nós vamos ter 5 minutos por grupo, tá? Então, nós temos 10 minutos ao todo, né? Então, eu gostaria muito que vocês falassem, né? Cada ideia que vocês colocaram ali, né? Então, o grupo um, quem que é o grupo um? É o da sala principal, é isso? Sim. E o grupo 2 foi a outra sala, tá? Então, pelo que foi falado, né, vocês tinham que eleger um redator, um relator, né? Então, eu vou começar a cronometrar a partir de agora. Aí, Márcia, eu tirei você da mulher do tempo, agora sou eu a mulher do tempo. Mas muito obrigada, viu? E olha, nem adianta reclamar, porque vai Eu ser a mulher gostei, do tempo. não reclamei não, gostei. Então, vamos lá. Coloquei 5 minutos, pode começar o grupo 1. O Leandro quer que apresente ou não precisa, é só falar? Ah, Está aparecendo aí? sim, Bom, então, o grupo 1, Cristina, Eliane, eu e a Márcia. Sobre o pré-conselho, o que não pode faltar o antes, o durante e o depois. O antes, nós colocamos aqui, que seria a realização do pré-conselho com os professores, a gente faz com os professores e com os estudantes. Temos, acho que a maioria das escolas fazem também com os estudantes, nosso caso aqui também nós fazemos. Seria a organização do espaço, para melhor visualização e melhor participação de todos. Então, você tem que deixar um espaço onde todos consigam estar visualizando todas as informações que está sendo apresentada. Tá? Ali também estar trazendo os dados dos alunos, os relatórios dos alunos quanto à participação, o que ele participa, o que ele faz, o que ele não faz, qual tem sido o seu rendimento, qual foi sua nota, assiduidade e quais foram as ações já propostas para esse aluno até este momento. O que esse professor propôs para esse aluno, o que tentou recuperar e ele não conseguiu, o que foi feito por esse aluno até este momento. E também lá no pré-conselho com os alunos, também é conduzido através de... tem que ser preparado antes as perguntas, e ali você vai conduzindo o que você realmente quer tirar desses alunos de respostas, para que depois você também tenha informações para que seja levado, no nosso caso aqui, para o conselho. Depois a gente apresenta também um relatório para os professores,
com algumas ações, com o que foi também falado pelos alunos. É claro que precisa ter uma boa filtragem dessas informações. O durante é aquilo que ocorreu com este aluno durante o trimestre, o que foi trabalhado em sala pelo professor da disciplina, quais foram as metodologias, atividades, comportamento em sala do aluno, se esse estudante é assíduo, né, se tem laudo, se frequenta a sala de recurso, o que foi trabalhado também na sala de recurso, então, do professor de sala de recurso, também precisa ser ouvido, e às vezes ali até várias sugestões podem estar surgindo, né, do professor de sala de recurso, onde ele consegue trabalhar com uma quantidade menor de alunos, né. Também são planejadas ações direcionadas a todos os envolvidos, que seriam os professores, os pais, os alunos, os gestores, né, toda a comunidade escolar, né, a gente pensa em ações, o que pode ser feito para que, então, possa estar resolvendo o problema, sanando essa dúvida, essa dificuldade desse aluno. E ações, e o que poderão reverter os problemas diagnosticados e melhorar os resultados, né? Então, a gente precisa diagnosticar o problema e, então, sugerir depois o que pode ser feito. No depois, seria realizações de pós-conselhos, com os estudantes socializando o planejamento das ações que serão desenvolvidas, conversa individual com os estudantes, onde você apresenta para eles também algumas metas, algumas atitudes que precisam ser modificadas, né, e para que ele possa, então, estar alcançando um bom rendimento, e também a reunião de pais, para estar também passando a situação para cada responsável, para que ele também participe, para que ele possa também contribuir com o aprendizado deste aluno. Foi isso, tá? Acho que sobrou tempo, não sei se seus colegas querem contribuir com mais alguma coisa, tá? Mas nós temos escolas que trabalham com pré-conselho através de forms, a gente até conversou aqui, tem alguns que trabalham com forms, outros, como o meu caso, o pedagogo, e eu procuro participar junto, fazemos individualmente com cada professor, tá? E acho que as duas maneiras está certo, acho que vai de cada realidade de cada escola, né? Nós aqui já fizemos através de formulário, mas hoje fazemos individualmente com cada professor. E o atendimento, a gente faz, o atendimento dos alunos, ali o pré-conselho com os alunos, a gente faz daí uma sala de aula durante em torno de 15, 20 minutos, é o suficiente para fazer o pré-conselho dentro de sala de aula. É isso. Muito obrigada, grupo, muito obrigada mesmo. Vamos para o grupo 2, gente, que ainda nós temos que ir para o portfólio, tá? Então, vamos lá, o grupo 2. Leandro, você poderia parar de... Isso. Agora é o grupo 2, vai iniciar agora. Vamos lá? Então, ali na parte, né, do que não pode faltar, o que vem antes, então nós colocamos, né, primeiramente a análise, né, do BI aprendizagem, depois o alinhamento entre as observações de sala de aula e o acompanhamento de hora de atividade, né, os acompanhamentos pedagógicos que são realizados pelos pedagogos, então tudo que precisa ser feito antes, mapeamento dos alunos, pontos de atenção. Esse mapeamento ali dos alunos seria também feito pela ferramenta, pelo Forms, né? Ferramenta que identifica as fragilidades da turma, comportamento, aprendizagem, avaliação e ensino. E também o diagnóstico da escola por turmas daí, né? E da escola toda. Depois a Cleci vai falar um pouquinho melhor como que ela também faz esse Forms, né, do diagnóstico, um pré-conselho também que ela realiza, igual diz ela, né, desde o portão, né, que termina até lá dentro das salas de aula. Ela explica certinho. Mas, então, essa parte do antes seria tudo isso. Dentro desse Forms, até coloquei que é o que nós fazemos também na nossa escola, então, são questões voltadas, né?
desde a parte, né, da nota, os alunos que estão abaixo da média, os alunos faltosos, os alunos que têm problemas de comportamento, e também questões, né, já como estratégias e ações, né, do que poderia ser para sanar essas dificuldades que foram levantadas. Então, daí, durante o conselho, seria a apresentação e discussão dos dados, tudo aquilo que foi levantado antes, propor estratégias para superar as fragilidades, daí o grande grupo, né, além daquilo que foi colocado individualmente por cada professor no Forms, então o grande grupo também pode estar colocando outras estratégias também, criar um cronograma de ações com definições das funções, né, ou seja, dentro das ações que vão ser aparecidas durante o conselho, quem, né, que vai ficar responsável por cada uma dessas ações. E criar daí, né, os combinados. Propor a participação de todos os integrantes da comunidade escolar na identificação das fragilidades, que entra também no Forms aí que foi colocado pela Cleci, né? Se apresentou problemas, foram levantados problemas, né? Lá desde o portão, né? O que pode ser melhorado? Se foi apresentado problemas ali para quem trabalha na biblioteca, o que pode, né, ser melhorado? Pontos fortes e desenvolvimentos de estratégias. E para o depois, daí seria, né, nos feedbacks de observação e acompanhamento da hora atividade, verificar os combinados, né, tudo aquilo que foi colocado, se realmente está sendo colocado em prática, se cada um que ficou responsável as suas ações, o que é do professor, o que é da equipe pedagógica, o que é da direção, se cada um está colocando em prática aquilo que foi combinado durante o conselho. E o feedback para a comunidade escolar, como no caso, né, as reuniões de pais, daí o pós-conselho com os alunos, e também para cada grupo do que foi levantado, né? Se os alunos levantaram ali dentro do pré-conselho deles também, que tem problemas, por exemplo, na secretaria, em relação ao atendimento, alguma coisa assim, então depois, como ela colocou, né, feito uma reunião e passado isso também para essa equipe daí, né, para o pessoal do administrativo também, um exemplo. Pode falar, Cleci, explicar melhor aí, que nós gostamos bastante da sua ideia, acho que o grande grupo também vai gostar. Então, eu só contei que eu costumo fazer um pré-conselho pedagógico e um pré-conselho administrativo, mas tudo junto e misturado nesse mesmo momento, né? Então, nesse Forms, além de colocar toda a parte pedagógica ali, envolvendo os alunos e professores, enfim, as questões pedagógicas, como já foi colocado aí, nós levantamos também a toda a parte administrativa, a opinião dos alunos, professores, funcionários, todo mundo fala de todo mundo, né? Então, começa lá com a pessoa que está no portão, né, se está legal, se não está legal, o que precisa mudar, né, aí vem para a secretaria, aí vem para a biblioteca, aí vai para a cantina, as pedagogas, a direção auxiliar, né, o que está bom, o que não está bom, e essa parte, então, do administrativo, depois eu tomo ela para mim, né, porque o feedback aí, o depois, o pós-conselho, geralmente as pedagogas mais que tomam conta, né, porque é uma parte pedagógica que diz mais respeito à equipe. Claro que a gente participa nos casos mais graves, né? Mas a parte administrativa do saber a quantas anda, aí eu tomo para mim, né? Nem para a direção auxiliar não coloco. Então, eu vou fazendo reuniões, né? Com as pessoas que ficam no portão e abro ali para elas o que foi falado, né? As pessoas da secretaria, o que foi falado, o que está bom permanece, o que não está bom a gente precisa arrumar. Tudo isso registrado em ata com cada setor, com uma forma muito tranquila, assim, de falar, que todos entendam que nós estamos fazendo essa ação, que é para deixar a nossa escola mais legal, que funcione mais legal, que todo mundo se sinta em casa, que a gente possa estar prestando um bom serviço para o nosso aluno, que é para isso que a gente está lá, né, afinal de contas. E funciona, né? Claro que algumas situações tem que pegar um pouquinho mais pesado, porque faz parte, né, das nossas ações aí, né? E, assim, é legal, né? A gente vai consertando. Então, geralmente eu faço isso no primeiro, segundo tri, que daí eu arrumo aí, né, fica ajeitadinho. Terceiro tri daí é mais rapidinho, mais tranquilo, né? Mas a gente vai se organizando dessa forma. Mas tem uma visão do todo, né? Do administrativo, que isso é importante para nós, né? Saber a quantas anos. Mas nós vamos organizar, eu passo para vocês, a gente organiza lá, não organizamos ainda, desse ano não organizamos ainda nada, né? Mas vamos organizar e eu passo para vocês. Gostei demais da ideia da Cleci, gostei mesmo. Eu acho que é uma experiência maravilhosa para a gente, né, levar para as nossas escolas. Pessoal, Maria Cristina, você pode parar de apresentar? Vamos seguir, que nós temos ainda um portfólio para fazer. Vamos lá? Bom,
socializamos. Isso daqui, então, para nós entendermos, né? Referências importantes do pré-conselho de classe com os professores. O que fazer, quem faz e quando fazer. Acho que isso daqui é importante, né? Nós termos conosco ali para nós nortearmos o nosso trabalho, né? O que fazer? Elaborar fichas de pré-conselho com questões norteadoras, RCO, metodologias ativas, transposição didática. Quem faz? O pedagogo. Quando? Durante o trimestre. Análise da qualidade de ensino, conteúdos, encaminhamentos, avaliação. Quem faz? Equipe gestora e o professor. Quando fazer? Na hora atividade, né? Naquele acompanhamento. Organização da ficha individual com registro de atendimentos, alunos e pais realizados no período. Quem faz isso? A equipe gestora durante o trimestre. Sistematização dos dados coletados para subsidiar as discussões do conselho, levantar dados. Quem faz isso? Equipe pedagógica. Quando? Antes do conselho. Seguindo, nós temos agora o registro do portfólio. O que eu vou precisar, né, que vocês façam? Vocês vão abrir o vosso portfólio, né? E lá no link do slide 8, né, vocês vão fazer essa atividade que está sendo proposta. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o link daquela que a Maria Cristina fez, né, escreveu. Quem foi que escreveu? A Eliane Jatobá, do grupo 1, né? E aí vocês vão colocar o link ali e responder aquela frase ali. Registre e complete. A partir das reflexões deste encontro, meu compromisso com o pré-conselho da minha escola é levantar dados, acompanhar o que nós temos agora como compromisso, certo? Eu vou fazer assim, provavelmente não vai dar tempo de vocês fazerem isso, né? Por que não vai dar tempo? Porque a gente está quase em cima da hora mesmo, hoje a gestão de tempo, com esse monte de coisas que a gente tinha para conversar, a gestão de tempo hoje eu fiquei um pouco complicada, né? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem isso, tá? Durante o tempinho que a gente tiver aqui ainda, né? E depois, se não der tempo, por favor, fazer até o próximo encontro. Eu vou estar lá dando os feedbacks, né, para vocês. Então, eu gostaria muito que a gente não se perdesse nisso, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer a leitura desse encerramento aqui, mas esse tempinho que nós temos, nós vamos lá para o portfólio, tá bom? É uma frase que ela é muito significativa, né? E eu gostaria muito que a Maria de Fátima lesse para nós. O jovem não quer uma escola com a cara dele, mas uma que faça a ponte entre a história coletiva do ser humano e sua história individual. Tornar a escola significativa para ele, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem a base para o engajamento maior do que tornar aquilo significativo para ele. É difícil, gente? É difícil concorrer a tanta coisa que esses jovens têm hoje em dia, né? Rede social, gente, é muito complicado, mas eu acredito que é o caminho, né? Tornar tudo aquilo que está dentro da escola significativo para ele, né? Então, é isso. Gostaria muito que agora vocês fossem para o portfólio, né? Nós teríamos um tempo maior para fazer esse portfólio, mas foi meio complicado hoje. A Maria Cristina, se eu não me engano, ela já colocou o link, né, do documento, né? Então, o grupo da Maria Cristina. Eliane, você pode colocar aqui o link do teu grupo? O nosso já está ali, prof. É o que você colocou. Uhum. Ah, tá. Tá certo. Então,
e só respondam, então, aquela perguntinha ali para nós encerrarmos, tá? A partir das reflexões deste encontro, meu compromisso com o preconceito da minha escola é qual? Então, respondam isso daí rapidinho. E ao passo que vocês forem terminando, né? Aí vocês vão me avisando. E eu quero, assim, agradecer de coração a todos que estão aqui, com cansaço, com tudo o que aconteceu hoje durante o dia, mas com a graça de Deus nós estamos aqui com saúde, nós estamos aqui sempre com um objetivo, né? Melhorar as nossas escolas, melhorar o convívio dentro das nossas escolas, nos preparar para o preconceito que está chegando aí, né? Não esqueçam de completar o portfólio, tá? Vamos deixar tudo em dia até a semana que vem. Semana que vem vai ser na terça-feira, horário normal, tá? Dia normal, horário normal. Eu vou parar a gravação, tá? Vou parar a gravação. Vamos ver aqui.